Olá pessoal, então estamos aqui para mais uma discussão da questão do ENAD agora de 2014, a questão número 14, que é uma questão de físico-química, tá? E ela traz no enunciado o seguinte contexto: os gráficos abaixo representam os valores de energia livre de Gibbs, de acordo com a extensão da reação, em três situações distintas, tá? Então, vamos analisar a questão que traz esses três gráficos aí. E esses gráficos têm energia livre de Gibbs no eixo das ordenadas em função da extensão da reação que está no eixo das abscissas ali, ó. Tá? Então, se a gente olhar para o gráfico 1, no início da reação, temos somente os reagentes. E conforme a reação vai prosseguindo, temos uma mistura de reagentes e produtos, até que todos os reagentes sejam consumidos e nos restem somente os produtos. Tá certo? Então, isso é um fator comum que acontece também nos gráficos 2 e no gráfico 3 também. Só a curva ela é diferente. Tá? Muito bem. Então vamos analisar as alternativas que essa questão nos traz, então, tá? Convido vocês a gente fazer essa análise primeiro ali, pra gente ver se consegue dar um caminhamento para essa solução. Tá? Então, com relação a esse tema, assinale a opção que descreve corretamente o comportamento representado em cada um dos gráficos acima. Na opção A, no gráfico 1, a reação é espontânea e os produtos são favorecidos em relação aos reagentes. No gráfico 2, a reação não é espontânea e os reagentes são favorecidos em relação aos produtos. No gráfico 3, os produtos e os reagentes são igualmente favorecidos. Opção B, no gráfico 1, a reação não é espontânea e os produtos são favorecidos em relação aos reagentes. No gráfico 2, a reação é espontânea e os reagentes são favorecidos em relação aos produtos. No gráfico 3, os produtos são favorecidos em relação aos reagentes. Bom, eu nem vou ler mais as outras opções ali, porque a leitura dessas duas primeiras opções, ela está dando para nós aqui uma ideia de um modelo de resposta, ou seja, um padrão de resposta, né? Em que ela identifica o gráfico, fala se a reação é espontânea ou não espontânea, e também quem é o favorecido na reação, se os reagentes ou os produtos, tá certo? Então, essa questão é uma questão de interpretação de gráficos, tá? E delas a gente pode extrair duas informações, que a saber são: a espontaneidade da reação, ou seja, quer saber se a reação é espontânea ou não espontânea, tá? E 2, se a reação favorece os reagentes ou os produtos, ou ambos de forma aproximada ali, né? Ou seja, a quem a reação irá favorecer? Essa que é a pergunta, na verdade, né? Então a gente viu que isso tem a ver com a energia livre de Gibbs, né? E aí a gente tem que fazer uma pequena revisão sobre a energia livre de Gibbs, iniciando pelo seu conceito, tá? Que quer dizer que é a quantidade máxima de energia liberada que está livre para realizar trabalho útil, tá certo? Outra coisa que devemos lembrar aí, ou saber, sobre a variação de energia livre de Gibbs, é que ela é uma função de estado, né? E por ser uma função de estado, vocês já devem ter estudado esse conceito quando estudaram entalpia, entropia, pressão, variação de volume, e o que isso significa que o valor, o que isso significa que o valor da grandeza não depende do caminho da reação, tá? Não vai depender do mecanismo da reação, ou seja, independe do mecanismo da reação ali, tá certo? Vai depender de dois pontos principais. E quais são esses pontos? Vai depender dos estados inicial e final da energia livre de Gibbs aí, né? Então, e por que é importante saber que a variação de Gibbs, livre de Gibbs, é uma função do estado, né? Uma função de estado, melhor dizendo. Porque com isso temos uma forma muito simples de calcular essa energia. Sabendo que essa variação de energia livre de Gibbs só depende dos estados inicial e final, fica muito fácil calcular, porque a gente vai considerar
que a variação de energia livre de Gibbs vai ser a variação livre de Gibbs igual ao meu G final menos o meu G inicial, ou seja, só depende dos pontos final e inicial aí da energia livre de Gibbs, tá certo? E conforme o valor dos pontos final e inicial da energia livre de Gibbs, vamos ter uma variação no sinal da ΔG aí. Ou seja, vamos considerar que nesse primeiro contexto ali, que esse G de F seja maior que o G inicial ali, né? G final maior que G inicial, né? Então, por isso a gente vai ter um ΔG negativo ali, né? Tá? Por outro lado, a gente pode ter um G final maior que o G inicial. E quando isso acontece, o meu ΔG ele é positivo, tá? Por outro lado, para finalizar, se G final é igual a G inicial, então o ΔG é igual a zero, tá? Então, por isso que é tão importante a gente saber o sinal da ΔG ali, tá? Porque o sinal vai dar para nós a informação de que vamos determinar a espontaneidade da reação ali, né? Então, o sinal nos garante que sentido a gente vai ter a reação direta e inversa ali nessa situação, tá? Então, se ΔG for menor do que zero, ou seja, né, ΔG é negativo, o processo é espontâneo. Por outro lado, se o ΔG ele é positivo, se o ΔG é maior que zero, o processo é não espontâneo. E se ΔG é igual a zero, o sistema estará em equilíbrio, né? Tá? Então, por isso que é importante a gente saber o sinal da ΔG. Ok? Muito bem. Outra coisa que a gente vai fazer agora uma análise é a espontaneidade da reação, então, aí, né? Analisando os gráficos. Ok? Muito bem. No gráfico 1, tá? Temos a extensão da reação, que começa ali onde tem um decaimento, né? Aqui, ó. Aqui onde tem um decaimento, e daí ela decresce até um ponto mais baixo, e depois ela começa a subir, 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 e sobe até um ponto mais alto lá em cima, na extremidade direita superior ali, né? Tá? A primeira coisa para saber se a reação é espontânea ou não é o seu sinal. Para isso a gente informou a equação de ΔG, tá? Então precisamos identificar quem é o G inicial e quem é o G final no gráfico. O G inicial é muito simples, está no início do gráfico lá, onde tem somente os reagentes. E esse ponto está aqui, ó, tá certo? Tá? E onde está o G final? Ele está onde os produtos se formam lá, na parte superior direita do gráfico, tá? Então ela está lá, ó, na parte superior, ok? E o que podemos avaliar do G inicial e do G final ali, né? Ocorre que G final, nessa situação do gráfico 1, ele é maior que o G inicial ali. O que acontece com o sinal de ΔG, por exemplo, né? Acontece que ΔG vai ser maior do que zero. Vimos que quando isso ocorre, a reação vai ser não espontânea, tá certo? Então a reação ali, ó, nessa situação, quando o ΔG é positivo, é maior que zero, a gente viu que a reação era não espontânea, tá certo? E agora aqui no gráfico 2, que informações que a gente pode extrair aí? Mostra como se fosse uma espécie de um espelho do gráfico 1 ali, né? Como se fosse uma função inversa do gráfico 1. Temos os pontos G inicial na parte superior esquerda, né? E ela vai descendo até chegar na parte inferior direita, onde está a G final lá, né? Então, seguindo a mesma lógica do gráfico anterior, a gente precisa saber o sinal da ΔG, tá? Onde está a G inicial, lá em cima, onde está a G final, aqui embaixo, tá certo? E o sinal da reação onde tem os produtos, né? O que acontece com os valores da G final e da G inicial na equação da variação da G aí nessa situação, né? Ocorre agora que a G final ela é menor que a G inicial, né, do gráfico. É isso que a gente está extraindo de informação. O que acontece então com o sinal da ΔG? Acontece que ΔG ela é negativa, né? Então, por caso de ΔG negativa, a reação ela é espontânea, tá certo?
quando isso acontece, então a reação é espontânea. Para fechar, no gráfico 3 aqui, vamos analisar a mesma lógica dos gráficos anteriores e identificar onde está a ΔG, tá? Com G inicial que está no início da ordenada, lá em cima, tá? Ali no meio, desculpe, né? Não é bem lá em cima, é no meio. E a G final, que está na outra extremidade desse eixo ali, ó, tá? Aqui. Quem é maior, o G inicial ou o G final? Aqui a gente conclui que G final é maior que G inicial. Logo, o ΔG, ele é positivo. Se o ΔG é positivo, a gente já tinha estabelecido que a reação é não espontânea, né? Ok? Então, se é não espontânea, a gente já fechou com os 3 gráficos. Como já analisamos a espontaneidade então da reação, falta analisar a reação, né? Vamos agora analisar então a reação de favorecimento da reação, né? A quem a reação irá favorecer. Então, vamos começar pelo gráfico 1 e ver a extensão da reação, tá? Os reagentes começam na parte inferior esquerda do gráfico e vai diminuindo até atingir o ponto mais baixo ali, né? Tá certo? A seguir, a G vai aumentando até chegar no final, extremidade superior direita. O que importa destacar aqui é que o ponto mais baixo representa o ponto de equilíbrio. Aqui onde está marcado com X, ó. Então onde está o X é considerado o ponto de equilíbrio da minha função de dg livre de Gibbs ali. Tá certo? Onde o equilíbrio se encontra no ponto mais baixo dessa curva aí. Tá? E agora, o que significa o equilíbrio químico, né? Significa, após atingir o equilíbrio químico, a velocidade da reação direta ela é igual à velocidade da reação inversa. Então, chegando no ponto mais baixo, a reação não vai tender a prosseguir na direção dos produtos, vai tender a ficar nesse ponto mais baixo, porque as velocidades se igualaram. E a quem vai favorecer a reação? A análise é a seguinte: do ponto inicial da reação até o ponto de equilíbrio é um caminho muito curto, gente. Tá? E o que isso representa? Representa que até chegar ao equilíbrio químico houve um pouco de consumo dos reagentes, ou melhor, houve pouco consumo dos reagentes. Se houve pouco consumo dos reagentes, então interpretamos que houve pouca produção dos produtos também ali, ó. Tá? Ok? Então, houve pouca produção, tá? E aí, se houve pouca produção dos produtos, então quer dizer que houve pouco reagente que foi consumido. Ao chegar no equilíbrio químico, ainda vai ter muito reagente para ser consumido. O que significa então? Tá? Então significa que a reação direta vai favorecer os reagentes, porque o reagente foi pouco consumido e o produto foi pouco gerado. Então no gráfico 1 a reação vai favorecer os reagentes aí, tá? É isso que a gente conclui do gráfico 1, certo? Vamos agora analisar o gráfico 2 então aqui, ó, tá? O gráfico 2 mostra que a G inicial começa na parte superior esquerda e vai caindo até atingir a parte inferior direita, onde estão os produtos. O ponto de mínimo está marcado com X ali, né? Que é o ponto de equilíbrio e se encontra naquele X ali, né? E o que podemos tirar desse gráfico aí? Na parte superior esquerda estão os reagentes que, ao cair, vão sendo consumidos até chegar no ponto de equilíbrio. Observa-se que os reagentes são muito consumidos e se há consumo de muito reagente, muito produto é gerado aí, né? Tá? Muito produto é gerado. Muito bem. E isso é que o gráfico está nos indicando. Então, no equilíbrio químico vamos ter mais produtos que reagentes. Tá? Então quer dizer que pode ter mais produto que reagente no equilíbrio químico, a reação vai favorecer os produtos aí, né? Então no gráfico 2,
a gente tem uma inversão, né? Se no gráfico 1 a gente favorecia os reagentes, agora no gráfico 2 a gente favorece os produtos, tá certo? Então, nessa mesma lógica, vamos analisar o gráfico 3 aqui, ó. Tá? No gráfico 3, então a gente tem um pouco diferente dos gráficos 1 e gráfico 2, por causa do ponto inicial da GE inicial ali, que vai sendo consumida, até chegar no ponto de equilíbrio da curva X ali, ó. Tá? Ocorre que os reagentes vão sendo consumidos e os produtos vão sendo formados, né? Quase que na mesma velocidade, ou seja, as velocidades de reação direta e inversa praticamente se igualam. Tá? Quando isso ocorre, a reação não tende mais para os reagentes, nem para os produtos. Há um consumo de reagentes de forma intermediária. Aí. Isto é, se os reagentes são consumidos, tá, relativamente, então vamos ter uma formação de produtos relativamente também. Ou seja, nem muito acentuado e nem muito pouco também consumido ali, tá certo? Isso quer dizer que como houve gasto intermediário dos reagentes até que a reação atinja o equilíbrio, significa que a reação direta favorece os produtos e reagentes de forma aproximada aí, tá? Então a gente tem uma espécie de um equilíbrio que favorece os produtos e os reagentes ao mesmo tempo, tá? Então, o que a gente conclui aí dessa questão de físico-química aí, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um quadro final do que a gente construiu ali, né? Então, no gráfico 1 a gente tem a reação não espontânea e favorece os reagentes. No gráfico 2 a reação é espontânea e favorece os produtos. E no gráfico 3 a reação é não espontânea e os reagentes e produtos são aproximadamente favorecidos. Tá? Então, com base nessas informações aí que a gente concluiu, a gente pode então partir para as nossas opções lá, né? Então, eu trago agora de forma resumida ali na parte superior essas informações, tá? E começo a analisar então as opções. Então, na opção A, no gráfico 1, a reação é espontânea. Não, né, pessoal? Ali, ó, no gráfico 1 a reação é não espontânea. Tá? Então agora, todo esse trabalho que a gente teve para fazer essa análise dessas informações, agora a gente curte na hora de resolver, solucionar essa questão aí, né? Tá? Então, tá errada essa primeira opção aí, né? Essa opção A. Opção B, no gráfico 1, a reação é não espontânea. Tá certa, né? Tá certa essa opção ali, ó. Tá? E os produtos são favorecidos em relação aos reagentes. Não, né? Essa segunda parte não está correta. Quem é favorecido são os reagentes e não os produtos. Então, essa alternativa também está errada, tá certo? Então, a opção C, B também não é uma nossa solução procurada. Vamos para a alternativa C, então, agora. Né? No gráfico 1, a reação é endotérmica e os produtos são favorecidos em relação aos reagentes. Olha, gente, a gente está analisando aí a reação sob o ponto de vista da espontaneidade, ou seja, do potencial livre de Gibbs, né? Reação endotérmica tem a ver com a entalpia do processo, né? E a questão não traz nada a respeito da entalpia, tá certo? Então, essa opção também está errada também, tá? Então, a alternativa C também incorreta também, tá? Vamos para a alternativa D, então, agora ali. Tá? No gráfico 1, a reação é não espontânea, tá certo isso, né? Tá, fechou ali. E os reagentes são favorecidos em relação aos produtos. Também está certo, passou. Tá? Então, no gráfico 1 está tudo ok. No gráfico 2, a reação é espontânea. Sim, a reação é espontânea, também está verdadeiro. E os produtos são favorecidos em relação aos reagentes. Também é verdadeira, está correto isso também. No gráfico 3, os produtos e os reagentes são favorecidos de forma aproximada. Olha, gente, está completamente correta essa alternativa. Os reagentes e produtos são aproximadamente favorecidos ali, ó, tá? Então, a alternativa D está correta, tá certo? Aí encontramos a nossa solução. Mas vamos seguir e analisar a alternativa E, tá certo? O que fala na alternativa E? No gráfico 1, a reação
não está em equilíbrio, tá? E os reagentes são favorecidos em relação aos produtos. Então, olha só, a reação não está em equilíbrio. Não, está errado isso, né, gente? Na verdade, a reação, se ela não está em equilíbrio, ela é mais do que isso, né? Ela está não espontaneidade ainda, uma reação não espontânea, né? E se a gente fosse seguir analisando essa alternativa, além de estar errado ali, no gráfico 2 a reação é não espontânea, olha só, não fecha também ali, ó, tá? Ou seja, a alternativa E também está errada, tá certo? Então com isso a gente conclui essa questão 14 do ENAD de Físico-Química, ok? Obrigado.